ver o que ele tem para nos oferecer, sabe? Meu Deus, é forte. E essa mulher não, essa mulher ela foi lá para exaltar, para fazer o que o fariseu, que já sabia como tratava o convidado, não fez. Ela foi lá honrar Jesus. E quando você honra a pessoa que é Jesus Cristo, ele automaticamente se sensibiliza. Naquele pensamento, o fariseu estava pensando assim, que Jesus estava sendo contaminado com o pecado. Mas Jesus, ele estava purificando uma pecadora. Glória a Deus. Entende? Meu Deus. E às vezes a gente tem que ter essa sensibilidade de qual pecado que é maior? Qual pecado será que foi o maior? Ela que estava ali arrependida da vida que ela tinha levado até então, aqui o texto não fala qual foi o pecado dela, mas vamos colocar que ela fosse uma prostituta. O pecado dela foi maior do que a arrogância, a posição de fariseu, exatamente. E vale a pena lembrar, exaltar para fazer o que o fariseu, que já sabia como tratava o convidado, não fez. Ela foi lá honrar Jesus. E quando você honra a pessoa que é Jesus Cristo, ele automaticamente se sensibiliza. Naquele pensamento, o fariseu estava pensando assim, que Jesus estava sendo contaminado com o pecado. Mas Jesus, ele estava purificando uma pecadora. Glória a Deus. Entende? Meu Deus. E às vezes a gente tem que ter essa sensibilidade de qual pecado que é maior? Qual pecado será que foi o maior? Ela que estava ali arrependida da vida que ela tinha levado até então, aqui o texto não fala qual foi o pecado dela, mas vamos colocar que ela fosse uma prostituta. O pecado dela foi maior do que a arrogância do fariseu? Meu Deus. Às vezes a gente não sabe qual é o valor do nosso pecado. Aqui, no meio dessa mensagem, ele faz esse exemplo desses dois devedores. Um devia 500 e outro devia 50. O fariseu, ele respondeu que seria o que devia 500, mas parando para pensar nessa mensagem, será que o fariseu se encaixaria em qual perfil? Pelo pecado que ele estava cometendo, porque aquela mulher se arrependeu de um pecado, mas ele pecando ali naquele momento, sem tomar a devida importância de com quem ele estava falando. Me veio uma reflexão, isso que você falou agora, Alex, porque às vezes nós levamos pessoas para nossa casa, sim, não fisicamente, mas na nossa mente, na nossa boca, falando fulano, não sei o que, e aquela pessoa está se arrependendo mais do que está o se que a gente arrependendo. tá falando, e Jesus está na sua casa. Eu ia falar sobre isso, você tá inclusive, às vezes a gente olha para pessoas que a gente viu errando lá atrás. Eu sou um exemplo disso. Quantas vezes, quantos pecados eu não cometi antes de eu voltar para a igreja, pedir perdão para Deus. E muitas vezes você é tomado como que essa pessoa agora está tendo a oportunidade de falar de Deus? Eu vi ele fazendo um monte de coisas erradas agora. E Irmãos, agora ele quer falar. vocês não têm noção do quanto eu fico feliz de poder fazer isso. Porque é um jeito que Deus me deu de me redimir, de falar para ele: Deus, eu sou grato, por isso que eu estou levando a sua mensagem. Eu sou muito grato porque eu estava enganado, eu estava iludido, eu estava errando, eu estava em pecado, mas o Senhor entrou dentro do meu coração, e agora o que eu posso fazer para te agradecer é honrar o seu nome. É falar o quanto você é bom para mim, o quanto o Senhor mudou a minha vida. Na verdade, sabe? A gente acaba tendo uma postura diante da sociedade, que eu entendo muito aqui que Deus está falando. Às vezes a gente tem uma postura diante da sociedade da igreja, mas quando você entra na sua casa, que é a sua intimidade, você tem uma postura, e Jesus está lá na sua casa, E Jesus está lá. Você tem uma postura como um fariseu. Sim.
E Nossa. quando Jesus ele fala isso para o fariseu, o que me deixa sempre maravilhado é que sempre depois de uma lição que Jesus dá, vem o silêncio de quem interrogou. Você não vai ver nenhum momento em que um fariseu faz um questionamento para Jesus e tem uma tréplica. Ele faz o questionamento. Todas as histórias que você vê em que Jesus está conversando com o fariseu, é sempre o fariseu que fica calado. Jesus sempre dá a última palavra para ele e ele fica sem resposta. Foi o que está acontecendo aqui. Ele falou, ele quis falar com um pensamento. Às vezes ele só olhou e fez Se ele fosse realmente quem ele disse que ele não ia estar aceitando tudo isso que essa mulher está fazendo, sabe? Deus, e aí Jesus ele veio e quebrou o paradigma. Ele falou: olha, eu sei o que ela fez e eu sei o que você fez. Só que você em momento nenhum, enquanto você está aqui falando o que ela está questionando, ela está aqui honrando, buscando a redenção. Ou seja, a casa era do fariseu. A casa era dele. Jesus entrou na casa, mas quem honrou Jesus foi quem não era da casa. E aí entra um questionamento, né? Isso aí, eu vou ser bem sincero, não tenho conhecimento teológico para poder destrinchar isso mais. Se Deus quiser, eu ainda vou conseguir ter mais conhecimento e sabe, ter mais mensagens sobre isso, porque a palavra de Deus, ela é profunda, né? Eu vi um exemplo e isso aconteceu comigo e eu nunca tinha parado para pensar. A primeira vez que você vai para a praia, você olha para o mar e você acha ele lindo. Eu lembro assim, quando foi a primeira vez que eu fui para o mar e entrei na água. E aí, nossa, a água é salgada, nossa, tudo isso de água salgada e tal. Mas eu tive a oportunidade uma vez de fazer um mergulho. Em Ilhabela, eu tive uma oportunidade de fazer um mergulho. E quando você tem o conhecimento de mergulhar no mar, você vai achar o mar lindo pela experiência que você teve no começo, mas você vê como o mar é lá embaixo, é outra coisa. Você está no profundo e a palavra de Deus para mim ela é isso. Quanto mais eu leio, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu estudo, mais eu fico... Meu Deus do céu, como o Senhor deixou essa mensagem preparada pra gente hoje. É incrível.